Oi, gente, tudo bem? Eu recebi aqui no canal um comentário de uma inscrita me perguntando como é que ficou a minha vida depois do diagnóstico do autismo, se eu desenvolvi algum problema emocional, como é que ficou minha vida social, como é a vida social do meu filho, como é que isso afetou a minha mente. É um tema que pouco se vê aqui no YouTube, porque a gente vê muita coisa sobre autismo, mas sobre terapias, sobre diagnósticos, sobre os sintomas, né? Mas pouco se fala sobre como as mães se sentem em relação a isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Quando o Ezio nasceu, né, eu sou mãe de primeira viagem, eu não sabia o que ele estava sentindo, né? A gente não sabe, o bebê está chorando, se é fome, se está com frio, se está sentindo alguma dor. Aí eu ficava assim, isso é só uma fase, vai passar, ele vai crescer e vai dizer o que ele está sentindo. Aí entrou a introdução alimentar. Ele tinha muita dificuldade para mastigar, né? Foi uma fase muito difícil para mim, porque ele não comia direito, ele não queria comer nada. E eu ficava pensando, é só uma fase, o dentinho dele vai nascer, ele vai conseguir triturar os alimentos, porque ele sempre ficava muito engasgado, colocava muita coisa na boca e acabava dando ânsia de vômito nele, ele vomitava tudo. Isso era só uma fase. E até hoje, ele com 7 anos, eu ainda continuo naquela fase de quando ele era recém-nascido. Eu não sei o que ele está sentindo, eu não sei se ele está com fome, se está com frio, com calor, com dor, eu não sei de nada. Apesar dele hoje estar falando, que ele começou a falar com 4 anos, né? Quando eu falo que ele começou a falar, foi balbuciar, tá? Ele não saiu falando tudo perfeitamente, não. Até hoje ele ainda tem dificuldade em falar algumas coisas. Mas eu ainda vivo naquela fase do recém-nascido. O que ele está sentindo? O que ele tem? Onde está doendo? Eu não sei. E a mesma coisa entra na questão da alimentação. Ele nasceu todos os dentes dele, mas ele tem dificuldade de mastigar. Ele não consegue morder alguma coisa assim de frente, sabe? Assim, dar uma mordida boa, tipo um hambúrguer. Ele não consegue cortar, triturar um hambúrguer numa mordida só. Então eu tenho que sempre estar picando o alimento dele pequenininho para dar para ele, porque o que pode acontecer? Ele morde um pedaço muito grande, como bisnaguinha. Bisnaguinha macia ele consegue. Aí vai aquele pedaço muito grande na boca dele, acaba dando ânsia de vômito, porque ele não consegue cuspir, sabe, tirar da boca e não consegue engolir. Então aquilo nele gera uma ânsia de vômito. E para sair daquilo da boca, ele acaba vomitando, que é uma coisa horrível que acontece, né? Que entra a situação de sair com ele para almoçar fora. Qualquer coisa para comer fora de casa, em mim, gera uma tensão. É como se fosse um trauma. Eu fiquei um pouco traumatizada com isso, porque é uma coisa que aconteceu muito aqui. Eu tenho na minha cozinha um pote de sorvete que eu coloquei assim, vomite aqui, né? Para não misturar com os outros potes, né? Porque eu deixo ali perto da minha mesa. Todas as vezes que eu vou dar almoço para ele, tá ali do meu lado, porque se acontecer qualquer coisa, dele se engasgar, dele não conseguir engolir o negócio direito, o pote tá ali, e esse pote já me salvou várias vezes de situações que ele ia vomitar e ia fazer aquela sujeira toda. E isso daí eu fiquei traumatizada, sabe? As pessoas que não entendem, né, esse meu lado, que não sabem dessa minha história, quando eu tô com ele comendo alguma coisa na rua, eu fico ali, sabe, assim, tensa com a criança comendo, vendo se ele mastigou, vendo se ele engoliu, vendo o que vai acontecer. Porque na rua, se acontece isso na rua, como é que eu vou fazer, né? Eu não estou preparada para isso. Então é uma coisa que eu evito sim, sair com ele para comer fora. Às vezes, quando eu vou sair com ele, ou ele come aqui em casa, antes de ir, eu dou almoço para ele, para poder almoçar fora, ou eu já levo a marmitinha dele, sabe? Que foi o que aconteceu agora, domingo, que eu saí para almoçar fora. Eu levei comida de casa, porque falei, no restaurante não vai ter um alimento assim que ele vai conseguir mastigar direitinho, sabe? Que é geralmente arroz, feijão, uma carne moída e algum legume amassadinho, batata, cenoura, abóbora, ele come. Mas a questão minha aqui é a mastigação. Porque em restaurante tem frango, ele não consegue mastigar frango, sabe? E texturas diferentes também não. Então, para não correr o risco dele não conseguir mastigar e ficar com aquela ânsia de vômito, eu levo a comida de casa
para dar para ele no restaurante. Quando tive o diagnóstico do autismo, ele estava com 1 ano e uns 6 meses, mais ou menos, não lembro mais não, porque foi na época da pandemia. Mas eu já estava fazendo já terapias com ele por conta do atraso que ele tinha na fala. Então eu pedi encaminhamento para começar as terapias porque eu já estava com essa suspeita. E quando eu saí do consultório com aquele laudo nas minhas mãos, eu fiquei, sabe, a gente fica chateada porque ninguém quer isso. E começou as preocupações, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser a vida dele, como é que vai ser a minha, em questão de tudo, né? Porque passa 1000 coisas na nossa cabeça. Ninguém fica bem com o diagnóstico do autismo, nenhuma mãe fica bem, fala, eu fiquei feliz. Não. Ela pode não ficar, assim, muito abalada, porque às vezes já estava desconfiada, né, que foi o meu caso. Tem outras famílias que não aceitam, né, tem muita dificuldade em aceitar que o filho é autista, acha que o médico está errado. Então tem tudo isso, né? Tudo isso aí faz parte de um processo. E no meu caso, como eu já estava um pouco preparada para isso, não me abalou tanto, né? Eu fiquei abalada sim, né? Porque no fundo, eu tinha daquela esperança de que era tudo coisa da minha cabeça. Eu não estou preparada para receber olhares estranhos das pessoas quando eu estou na rua com ele, quando eu estou no restaurante, quando eu estou no mercado, quando eu estou em qualquer lugar público, né, que ele age diferente, ele não tem um comportamento socialmente normal de uma criança. Então, ele é diferente, apesar da aparência dele não ser, o comportamento dele e isso atrai muitos olhares, as pessoas ficam olhando. Eu acabei comprando aqueles cordões, sabe, que eu coloquei nele cordão, que mostra que ele tem autismo, né, que ele é autista, então, assim, evita qualquer coisa. Eu não preciso ficar dando explicação, nem satisfação, nem sei se eu devo fazer isso, né? Não, meu filho é autista, sabe? É chato, eu não gosto de fazer isso. Então a pessoa viu ali e vê que ele já é. Que eu já peguei já várias pessoas já olhando para ele no supermercado quando eu tô na fila, olhando ele diferente, sabe? Ele com o cordão, né? Porque ele tá agindo diferente. A pessoa fica ali olhando, aí teve uma pessoa, uma vez até perguntou para mim, se só tem só ele? Ah, eu trabalho com umas crianças assim. Começou a conversar comigo, né? Mas eu vi que ela estava olhando. E isso é chato, né? É desagradável para mim. Eu não me sinto bem com esses olhares. Eu, como uma mãe de um filho autista, eu me sinto sempre em estado de alerta. Parece que uma imagem aqui que eu falo é que tem uma sirene, sabe aquela sirene ligada, assim na minha cabeça. Porque é assim que eu me sinto, sempre em estado de alerta para qualquer coisa, principalmente quando eu estou com ele na rua. Não é um lugar que eu me sinto muito confortável. Eu evito de ir em alguns lugares com ele porque eu não sei se ele pode ter alguma crise, eu não sei se ele vai ficar irritado. Então, são coisas que não estão no meu controle, eu não sei como ele vai lidar. Às vezes eu estou conversando com outra pessoa, ele está comigo, ele não entende que eu estou conversando com a outra pessoa, ele acha que eu estou falando com ele. E isso acaba gerando uma irritabilidade nele. Ele começa a ficar irritado. Então é um momento, assim, que eu tento evitar, sabe? Eu tento evitar essas coisas, mas não está no meu controle. Então é aquela coisa, estou sempre em estado de alerta para tudo. Eu não consigo relaxar, eu não consigo ficar, sabe, dar aquela respirada assim, agora eu sentei, agora eu estou bem, não. É sempre aquela coisa, onde que ele está, o que ele está fazendo, sempre observando qualquer sinal dele, porque eu também penso muito nas outras pessoas, né? Nem todo mundo sabe lidar com isso, nem todo mundo entende. E muitas vezes as pessoas acham que é uma criança que não obedece, que é uma criança mal criada. Mas, gente, isso não é verdade, tá? A crise ela pode vir a qualquer momento. Não tem hora, não tem nada específico para uma crise gerar na criança. Às vezes, do nada, a criança pode dar uma crise nele, como aqui em casa teve uma fase dele que ele vinha, do nada me mordia. Não acontecia nada. Ele estava brincando os brinquedinhos dele ali, e ele me procurava para morder, para descarregar alguma coisa que ele estava sentindo, que eu não faço ideia do que era. Eu não tinha como evitar isso.
tá? Então, são coisas que não estão no meu controle. Se não está no meu controle, o que acaba causando em mim, né, uma tensão. Eu acabei ficando também um pouco sem paciência. Eu acho que toda mãe não tem muita paciência, mas a gente acaba se estressando mais, né, se irritando mais. E às vezes umas coisas tão simples gera tanta frustração, gera tanta irritação que eu fico pensando, poxa, eu não queria isso, sabe? Eu não queria isso pra mim. Igual eu falei, eu saí para almoçar com ele nesse domingo. E tinha um lugar bonito, com um lago, tinha um deck ali que os pais podiam pescar com os filhos. Eu queria tirar umas fotos ali, porque eu gosto de tirar foto. Aí eu ficava naquela tensão, sabe, de chegar perto do lago e ele querendo se jogar no lago, sabe? Se eu soltasse a mão dele a qualquer momento, ele saia correndo, e ele é muito rápido. E eu falei, ele vai cair naquele lago, e aí, como é que vai ser? Então, eu não consegui tirar uma foto direito onde eu queria ter tirado, por questão dele, porque ele conseguisse soltar de mim e saía correndo, só porque eu falei o negócio do lago. Ele queria por qualquer custo ficar perto do lago. Eu não sei se ele ia se jogar dentro do lago, né? Mas isso me gerou uma tensão. Eu falei, agora, eu queria ir no deck, ele tirar umas fotos, sentar ali na beiradinha, mas eu não consegui fazer isso. Aí eu acabei ficando irritada, fui pro carro, esperando a minha mãe, as outras pessoas, né? E eu fiquei do carro olhando para os outros pais com seus filhos ali, né? Criança pequenininha, criança mais nova do que ele, sabe? Normal ali pescando. E eu pensei assim, eu queria isso, eu queria aquilo para mim, mas eu não consegui. E sair, às vezes, que era para ser algo que é relaxante, e acaba me gerando muita comparação. E essa comparação me faz muito mal. Eu quis compartilhar isso porque muitas vezes as pessoas só veem a superfície. E não é drama, é apenas a minha realidade. E eu sei que muitas mães passam por isso, mas em contextos diferentes, porque cada família tem a sua particularidade. O que é fácil para mim pode ser difícil para outra pessoa e vice-versa. E se você vive algo assim, compartilhe aqui embaixo nos comentários. Saiba que você não está sozinha. Muito obrigada a todos que ficaram aqui comigo até o final. Um beijo e tchau, tchau!